Boa tarde, amigos. Farei uma gravação rápida para vos falar de um cineasta russo que, falecido no final dos anos 80, teve uma enorme expressão dentro do cinema moderno. É Andrei Tarkovsky, que só fez em sua vida 7 filmes e que, uma vez no regime comunista, foi perseguido a ponto de, em certos momentos, entre o seu penúltimo filme e o último, que é este livro aqui do Brasil, que tem o roteiro da película, muito interessante, O Sacrifício, realizado em 1986, no ano em que ele faleceu de câncer, teve, portanto, a intuição de escrever este Diários, que é um livro volumoso, ademais de um outro chamado Esculpir o Tempo, que é o que ele fazia, na verdade, em termos de cinematografia, era trabalhar com o tempo na linha do Gilles Deleuze, que descrevia que o cinema se caracterizava pela primeira fase da fase clássica como imagem-movimento, e a partir dos anos 40, com a Segunda Guerra, passou a se filosofar em termos de cinema, imagem, tempo. A noção de passado, presente e futuro. Não existe o passado, por influência do filósofo Henri Bergson. O Gilles Deleuze elaborou a tese do tempo, da imagem-tempo. Os filmes de Andrei Tarkovsky, na verdade, só são 7. O primeiro deles, A Infância de Ivan, de 1962. Depois, o segundo, Andrei Rublev, de 1966. Solaris, que é um filme de ficção científica, ele realizou no ano de 1972. O Espelho, de 1974. O Espelho, por exemplo, é um filme, O Espelho, que é do Andrei Tarkovsky, muito curioso, de um certo modo autobiográfico, e nos últimos 10 minutos tem uma sequência linda de uma criança correndo na praia junto com uma mocinha. Então, é o próprio desabrochar da sua adolescência, da adolescência do próprio autor. O outro filme dele, O Sacrifício, é o último, de 1986, mas antes ele ainda fez Stalker, em 79, Nostalgia, em 1983, e o último deles, Sacrifício, em 1986, já no exterior, na Itália. Bem, o Andrei Tarkovsky se caracteriza por ter esta tentativa de esculpir, de capturar o estudo psicológico dos personagens, de criar uma imagem total, aqui na opinião de Pilar Carreira, que escreveu este livro, Andrei Tarkovsky, A Imagem Total. E com isso, na verdade, o Andrei Tarkovsky fazia filmes com uma enorme sensibilidade, não preocupado necessariamente em narrar uma história, em descrever um enredo, mas em captar o sentido emocional e psicológico dos personagens. Era um homem que buscava o interior, inteligentemente, inteligere do grego, e, na verdade, desde a infância de Ivan, em que mostra um jovem adolescente de 12 anos que participa da guerra. Então mostra um mundo caótico dessa criança já muito desenvolta participando da guerra, e as observações do que a guerra é capaz de destruir da sociedade, do ser humano, a partir da perspectiva de uma criança. O Andrei Rublev, ele mostra este escultor, pintor, que vai chamado a Moscou para construir o altar em uma igreja ortodoxa. Solaris é um filme de ficção científica onde ele mostra, na verdade, já no espaço, uma nave abandonada, tecnologicamente pouco desenvolvida, uma aeronave, onde o personagem central se encontra com a sua mulher, que já tinha falecido, mas a mulher já falecida insiste em se fazer presente, e ele tenta destruí-la de todos os modos para ver se elimina essa lembrança do seu pensamento, e ela sempre se recompõe. Ele a destrói de vários modos, a queima, a destrói com água, tudo, e ela recompõe. No fundo, é um reflexo da sua consciência, da má consciência do id, da sua perspectiva psicológica que materializava a falecida. Em Stalker, um filme de 1979, é muito curioso, porque Stalker é um cidadão que conduz, é como se fosse um guia turístico que conduz dois personagens, um escritor e um artista ou cientista russo, para visitar
O Quarto dos Desejos. Na verdade, tudo se passa em um ambiente de construção atômica, como se fosse, né, em Chernobyl. De fato, ele filmou tudo e teve que refazer as filmagens por decisões da Rússia, do governo russo, e ele teve muita dificuldade, mas refilmou tudo novamente. É muito curioso, porque ele, na verdade, as primeiras cenas, eu chamo a atenção do espectador, porque nas primeiras cenas é muito curioso. Começa com a história do stalker, que está dormindo juntamente com a esposa, e tem uma criança, começa com a mulher, a câmera sai de uma mesinha onde estão todos os equipamentos de seringa, injeção. A gente vê que é um ambiente de doente. Na verdade, a filha deles era deficiente, era doente, dependia de drogas e dependia de tratamentos médicos. A câmera caminha, mostra o rosto da mulher dormindo, mostra a criança dormindo e mostra na mesma continuidade o rosto do homem dormindo. Volta, a mulher já está acordada, portanto, e aí ele inicia esse processo de identificação e de condução para a zona, para este local, para esse quarto dos desejos, que ele não podia adiantar de que se cuidava, aos dois personagens, o escritor russo frustrado, que, desta sua viagem psicológica e turística, termina resultando na criatividade da elaboração de um novo romance, e o cientista que leva uma bomba para destruir a zona e não o faz, portanto, pelo sacrifício deles, pelo esforço, pela atividade de curiosidade científica do mundo, do universo, do Quarto dos Desejos, a filha do stalker termina, ao final, sendo restaurada, sendo reabilitada e conduzindo os 3 copos que ela mantém olhando em cima de uma mesa, fazendo-os se deslocar, o que significa a cura dela. Por último, no seu filme Nostalgia, tanto Nostalgia como Sacrifício, mostra exatamente que Tarkovsky se abre para o universo, para a condição humana, para o sacrifício que, pela via da decisão pirotécnica, o personagem central, aliás, o mesmo ator, um ator sueco que trabalha muito no filme de Bergman, ele participa por 2 vezes deste movimento de solução escatológica do universo. O sacrifício se passa num clima de guerra, numa ameaça de invasão nuclear, e tudo se faz quando o personagem central se imola ao final, tocando fogo na sua cabana e sendo conduzido para um manicômio. É muito interessante essa cinematografia de Andrei Tarkovsky. A meu entender, a meu ver, Andrei Tarkovsky, juntamente com Sokurov, são os 2 cineastas russos de maior expressão na modernidade. Tentem ver e analisar os filmes deles. Muito obrigado.